participado desse lindo processo. Hoje é um dia bastante significativo para nós. Como vocês perceberam, nós temos aqui os elementos da ceia do Senhor, pão e o fruto da videira. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos gastar um tempo, na verdade ganhar tempo, buscando trazer à nossa consciência o entendimento do que estamos para fazer hoje. Amém? Para isso eu queria convidá-los a estarem acessando o texto em Lucas, no capítulo 22. A partir do versículo 1, eu creio que o texto também vai estar aqui nas paredes. E hoje eu vou estar lendo a versão da NVT. E assim nós lemos na palavra do Senhor. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, nos curvamos. E em gratidão, Senhor, nos aproximamos da mesa, do lugar de comunhão.
E clamamos que à mesa, Senhor, o Senhor mais uma vez nos ensine, mais uma vez nos alcance, Senhor. Estamos aqui reunidos porque fomos atraídos pela realidade desta mesa, Senhor. E te pedimos, Senhor, nessa noite, te pedimos clareza, te pedimos compreensão, para que a partir dela, Senhor, a nossa resposta venha a ser uma resposta conforme o Senhor deseja que ela seja. Para a Tua glória, Senhor, nos ensina, abra os nossos olhos, aqueça os nossos corações. E por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Tua presença entre nós, Senhor, continue a gerar vida, esperança, eternidade. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que assim nós oramos. Hoje e sempre. Amém. 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 Faz poucas semanas eu defendi a partir deste púlpito a importância de entendermos o porquê nós fazemos o que fazemos como igreja. Como família da fé. Nós fomos ensinados pela palavra e nós chegamos à conclusão de que tudo o que nós fazemos, toda a nossa maneira de ser, ela precisa encontrar fundamentação bíblica e doutrinária. Que nada do que nós fazemos deve ser feito sem entendimento. Que é importante dar ou saber dar as justificativas de tudo o que nós fazemos, e isso para nossa segurança, para nos certificarmos de que nós estamos vivendo na verdade, a verdade. Por isso, não basta apenas fazer. Não é simplesmente fazer, não é simplesmente participar, mas entender o que é que nos leva a participar de um ato. Por exemplo, quando nós falamos dos sacramentos, o molhar ou ser molhado, participar de uma refeição, não tem valor se esses atos eles não forem uma resposta de fé, a partir de um entendimento bíblico e doutrinário. E para que as nossas ações não sejam vãs, nesse dia tão especial de celebração, nós vamos buscar então entender o porquê. O porquê que nós faremos aquilo que nós vamos fazer logo mais. Nós vamos buscar entender o porquê que aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco declara que somos de Cristo Jesus. Hoje a gente vai buscar entender o porquê que celebrar a ceia do Senhor é algo que nos faz verdadeiramente igreja de Cristo Jesus. Amém? Os especialistas, eles dizem que o que faz uma família ser uma família de fato é que os seus integrantes comem juntos. Simples assim. Quando a gente vai olhar para uma família, os especialistas olham e dizem, olha, tem uma coisa que família faz que é comer, que é uma das características, uma das principais ações que moldam e definem uma família é a participação da mesa. E é por isso que em todas as casas onde os membros da Livres têm se encontrado, a gente tem chamado isso de home church,
né? Igreja nos lares, né? Por isso que a gente tem dito, né, desde o princípio, né, de quando nós começamos a nos reunir, nós temos dito que a mesa não é o lugar para onde vamos para suprir as nossas necessidades físicas simplesmente. Tá? Não é para suprir necessidade física, a mesa não é para isso simplesmente, porque quando nós olhamos para o design da criação, né, quando nós olhamos para o desenho do Criador, a mesa, ela cumpre um papel, a mesa tem um sentido mais profundo, mais especial. Eu vejo que muita gente aqui é pai, né? E eu creio que todo pai e mãe, né, percebe o design, o desenho do Criador. Né? Porque, para quem ainda não experimentou a paternidade ou a maternidade, né, vocês podem ter certeza de que muito mais que encher a barriguinha do neném, né, quando a mamãe dá de mamar ou quando o pai dá mamadeira para os seus filhos, muito mais do que, né, colocar comida no bucho, né, do neném, é a relação que está sendo nutrida. É o vínculo que está sendo alimentado. Né? Mesmo com o peito sangrando, a mãe não deixa de amamentar o filho ou a filha. Né? Mesmo de madrugada, privado do sono, o pai ele levanta e prepara a mamadeira. Por quê? Por causa do amor relacional. Não é só comida no estômago simplesmente, é uma declaração clara e alta. Eu te amo. A mesa, então, não é um lugar do eu, do singular, do egocentrismo. A mesa é lugar da partilha, do encontro, da comunhão. Por isso, é sagrado a família estar junto à mesa. É algo do Senhor, é o que nos faz família. E hoje é dia de viver essa realidade, né, de família de Deus. Né? Hoje é o nosso dia de celebrarmos a mesa, celebrarmos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o que muitos chamam de ordenança ou de sacramento. Eu pessoalmente gosto, né, prefiro o termo sacramento, né, porque eu penso ser mais específico. Ordenança para mim soa mais abrangente, né, porque afinal de contas o Senhor nos ordenou muitas coisas. Né? Muitas são as ordenanças, né? Mas, como eu disse, eu prefiro então o termo sacramento e para a maioria dos evangélicos brasileiros, nós defendemos, né, muitos defendem a existência de dois sacramentos, né, o batismo e a ceia do Senhor. Mas o que seria um sacramento? O que define um sacramento? Três principais coisas definem um sacramento. Primeiro, um sacramento é uma santa ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus. Algo que Ele pessoalmente fez, algo que Ele ordenou, e por isso também nós chamamos de ordenança, muitos chamam de ordenança, né? Mas segundo, o sacramento é um símbolo, ou melhor dizendo, é uma ação simbólica, é um sinal visível, é algo físico que representa uma realidade espiritual.
É uma ação visível que proclama uma realidade invisível. E terceiro, um sacramento é um meio da graça de Deus. É um instrumento visível da graça de Deus, invisível, que nos abençoa, que nos alcança, que nos fortalece. Os sacramentos, então, têm essas três principais características. Foram ordenadas por Cristo, são símbolos ou ações simbólicas, né, visíveis que representam a graça invisível. E terceiro, são meios da graça do Senhor, instrumentos da graça do Senhor que nutrem, que abençoam as nossas vidas. E nos sacramentos, a gente percebe a genialidade do nosso Senhor. Porque no sacramento da ceia do Senhor existe uma profundidade de significados, de realidades, que de outra forma não nos seria possível conhecer ou experimentar. Pão e vinho, pão e o fruto da videira, mas não só pão e não só vinho, mas comer do pão e beber do vinho em sua memória. E a gente vai tentar perceber a riqueza então do sacramento que nós vamos celebrar hoje, né, e entender por que isso é importante, por que isso é central para as nossas vidas, por que é tão abençoador. Então, recapitulando, 3 características, né, que definem um sacramento. Primeiro, foi ordenado. Segundo, um símbolo visível. E terceiro, um meio da graça. Ordenado, símbolo visível e meio de graça. Quanto o ordenado, é bem autoexplicativo, não é? Cristo ordenou. É fácil de entender, não exige muita explicação. Comamos e bebamos em sua memória, porque Ele nos ordenou. Simples, não? Agora, quanto à característica simbólica e visível, agora eu vou precisar fazer uso, né, emprestar um comparativo que o Dr. Gordon T. Smith, né, ele usou para trazer mais entendimento sobre um símbolo, né, símbolo, né, estou falando símbolo, né, símbolo, né, para que a gente entenda melhor a natureza de um símbolo. Ele faz a comparação do símbolo com um sinal e com uma fotografia. Um símbolo, sinal e fotografia que tem características similares, né? Eu vou te convidar a prestar um pouco de atenção. Porque assim como um sinal, da mesma forma como um sinal, um símbolo aponta para uma outra realidade além de si. Uma outra realidade além de si. Né? Quando eu vejo um sinal e no sinal está escrito saída, esse sinal, né, ele não é a saída, mas aponta para a saída, aponta para algo além de si. E o símbolo funciona também dessa forma, aponta para além de si. E olhem só, um sinal,
para ser algo que comunica bem, precisa ser comunitário. Precisa ser comunitário. A luz verde e a luz vermelha de um semáforo são sinais que salvam vidas só porque todos nós concordamos que verde significa passe e vermelho significa pare. Um sinal só funciona bem dentro de um entendimento comunitário, é comunidade, é algo que você só experimenta sendo comunidade, família. Então, um sinal, ele aponta para algo além de si e é comunitário. Mas diferente do sinal, o símbolo também é como uma fotografia, como uma foto. E uma foto é algo tão significativa, né, para nós, né, tem tanto valor, porque uma foto tem essa capacidade de representar uma realidade de forma bastante parecida. Né? E de tão parecida, a gente cria vínculos profundos com uma foto. Né? E a gente é capaz de pegar uma foto e dizer o seguinte: estes são os meus filhos. Ou a gente é capaz de pegar uma foto e dizer, esta é a minha esposa. Ou alguém até poderia pegar uma foto e dizer, este é o meu corpo. E vejam como funciona a linguagem. Porque ninguém nos nossos dias ficaria confuso se eu pegasse uma foto onde estão ali os meus filhos, né, e eu dissesse, olha, estes são os meus filhos. Ninguém ficaria confuso, ninguém retrucaria dizendo, mas isso é um pedaço de papel. Ninguém responderia, mas como é que os seus filhos podem estar aí na tela do seu celular? Ninguém retrucaria. Por quê? Porque em nossa linguagem, dizer estes são os meus filhos, diante de uma fotografia, não seria entendido de forma literal. E todos sabem, né, que isso poderia ser dito porque a foto, ela representa uma realidade que é muito similar, é muito parecida. E de tão significativa que uma foto é, ninguém pegaria, né, ninguém ousaria pegar uma única foto que alguém tem de um membro da família, né, que faleceu. Ninguém teria coragem de pegar essa foto e rasgar ela no meio e dizer, mas é só uma foto. Não é a pessoa. Alguém teria coragem de fazer isso? Ninguém faria isso. Por quê? Porque existe um significado, algo muito profundo é ali comunicado. Existe toda uma memória na representação daquela foto. Agora, um símbolo é diferente de uma foto, apesar de também representar algo muito significativo, mas um símbolo não se parece com aquilo que quer comunicar. É diferente. E falando em diferenças, um símbolo, diferente de um sinal, aponta para algo fora de si, mas aquilo para o qual o sinal, né, o símbolo aponta, é muito mais complexo em valores, é muito mais complexo em significados. Porque quando a gente fala de sinal, saída é saída.
E vermelho é pare. Mas um símbolo como um anel dourado na mão esquerda é algo que fala muito mais, né? Que tem outros sentidos, outros valores, outra importância, né? Experimenta perder isso aqui, esquecer em algum lugar e depois explicar para a esposa o que aconteceu. Hã? Então, um símbolo é mais como um sinal do que uma foto, quando consideramos que o símbolo aponta para uma outra realidade, mas um símbolo é mais como uma foto do que um sinal, porque uma foto representa a própria realidade de tal forma que provoca vínculo, remete à presença. Quando um pai olha para a foto, ou até mesmo para um vídeo, né? Hoje a gente tem vídeo, né, de um filho, é como se ele estivesse de fato, de alguma forma, com o filho, vivendo aquele momento que está ali registrado, né, na foto ou no vídeo. E é tudo isso o que faz um símbolo, algo tão poderoso e genial. Né? Um símbolo, quando ele aponta para uma outra realidade, como um sinal, ele também permite que nós participemos daquela realidade como uma fotografia. Então a pergunta que é bastante importante nós fazermos é: para o que o símbolo sacramental da ceia do Senhor aponta? E qual é o sentido, qual é a realidade representada? Porque se a participação de um sacramento é como participar daquilo que o sacramento simboliza, do que é que nós estamos participando? Vamos lá, vamos tentar responder para o que aponta, o que representa, quais são os sentidos. Primeiro, a ceia do Senhor aponta para a restauração da mesa, aponta para a restauração do lugar de comunhão com Deus. No princípio, a humanidade, quando ela foi criada, ela foi convidada para a mesa. No jardim do Éden era possível comer de um vasto banquete. A mesa foi preparada, a mesa foi servida, o convite foi feito. E a mesa, diante da mesa, seria o lugar, né, para viver em gratidão, em obediência e em dependência a Deus. Mas foi diante da mesa que a humanidade resolveu se rebelar. Foi em uma refeição onde a criatura se rebelou contra o Criador. E é por isso que no Antigo Testamento não é à toa, gente, não é à toa que comer, que fazer uma refeição tem um papel importante quando Deus estabelecia alianças com os homens. Os pais da humanidade, eles comeram em desobediência e Deus, em graça, Ele passou a estabelecer alianças com os filhos de Abraão à mesa, diante da mesa, em uma refeição. Quando a gente olha para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que apontava para quem? Apontava para Jesus. Porque o sangue derramado de animais inocentes e sem mácula, né, perfeitos, né,
após esse derramar, uma refeição era servida com a carne desses animais diante do Senhor. Perdoados, redimidos, todos comiam. A gente olha para o Novo Testamento e a gente percebe, né, que fariseus e mestres da lei ficavam escandalizados com o quê? Com o fato de que Jesus comia com pecadores, com publicanos, meretrizes. Era um escândalo. Por quê? Por que era um escândalo? Porque comer com alguém naquela cultura significava aceitar a pessoa com quem se comia. Quando o filho pródigo volta para casa, o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele volta, ele confessa, e o que acontece? Um banquete. A mesa é restaurada, tem comida e bebida, restauração, salvação, comunhão, aceitação. O símbolo como sinal apontava então para essa realidade da mesa, do lugar de encontro, de comunhão. Mas a ceia do Senhor também é um retrato. Mas do que? Representando qual realidade? Qual é o sentido dessa refeição em particular? E se a gente olhar para o texto de hoje, quando foi? Em que momento nós vamos perceber que essa refeição aconteceu? Na ocasião da festa dos pães sem fermento. E essa festa também é chamada de Páscoa. Então o povo estava ali, reunido para celebrar a Páscoa. E o que era celebrado? A principal festa do povo de Deus, do povo judeu. Por quê? Porque essa festa era a festa. A principal festa que celebrava o maior evento histórico do povo judeu. Qual evento? A libertação do povo de Deus escravo no Egito, por meio do profeta Moisés. E qual foi o clímax, o ponto alto dessa história de libertação, de salvação do povo de Deus? Muitos aqui devem conhecer, devem se lembrar da história. O povo de Deus havia se tornado escravo no Egito, e esse povo clama ao Senhor, e Deus ouve o clamor do seu povo e envia o profeta Moisés. E Moisés, em nome de Deus, vai falar com Faraó e ordena que Faraó do Egito liberasse o povo para que o povo pudesse adorar ao Senhor. Para que eles pudessem ser livres para adorar. E qualquer semelhança não é coincidência. Mas Faraó, como a gente sabe, ele não deu ouvidos, né? E por conta dessa dureza de coração, o Senhor ele acaba cumprindo o aviso, né? O Senhor alertou que traria juízo sobre toda aquela terra, sobre todo o Egito, né? Tirando a vida de todos os primogênitos. Mas antes disso, Deus avisa a Moisés, e o Senhor ele deu instruções, né, de como a morte poderia ser evitada. E isso está registrado ali no livro de Êxodo, no capítulo 12. E quais foram as instruções que o Senhor havia dado? Envolvia uma refeição. Uma refeição. O Senhor disse a Moisés: sacrifiquem um animal
indefeso e sem defeito, um cordeiro. E peguem o sangue do cordeiro e passem, o sangue nos batentes laterais das portas e no alto das portas das casas onde comerem a carne do animal. E no acompanhamento da carne haveriam folhas verdes amargas e pão sem fermento. Por isso a festa dos pães sem fermento. E o Senhor, ele diz mais, ele disse que esse dia deveria ser recordado perpetuamente. A cada ano, diante daquilo que estava para acontecer, a festa dos pães sem fermento, a Páscoa, deveria ser celebrada. Mas o que é que é? O que é que aconteceria? O que iria acontecer que deveria ser lembrado perpetuamente? Naquela noite, na noite da Páscoa, nos momentos antecedentes de uma ação salvadora de Deus, uma refeição foi feita, onde cada item dessa refeição tinha um sentido. E momentos depois dessa refeição, o anjo do Senhor viria sobre toda a terra e traria morte sobre todos aqueles que não deram ouvidos à voz de alerta do Senhor. Como eu disse, não foi sem aviso. E nas casas onde o sangue de um animal inocente era visto ou era percebido, o anjo do Senhor passaria por cima. E nessas casas marcadas pelo sangue, a morte não entraria. É isso que significa Páscoa no hebraico. Significa passar por cima. Porque o anjo do Senhor, o anjo da morte, passou por cima das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, o que resultou em libertação para o povo de Deus. Eu sei, é bastante coisa, né? Mas vamos perceber o que é que o Senhor estava fazendo. Versículo 15: estava ansioso, esperei muito para comer esta refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Por que esse desejo? Por que essa expectativa? Porque tinha sido para isso que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia vindo ao mundo. Na noite anterior da ação salvadora de Deus, Jesus, ele quis muito celebrar a refeição da Páscoa com os seus amigos, com a família da fé. Mas ao mesmo tempo em que Jesus queria lembrar com todos os seus amigos, sobre a noite da Páscoa passada, sobre a noite em que o Senhor passou por cima de todos que tinham a marca do sangue, Jesus, ele estava ressignificando a Páscoa e instituindo um novo entendimento por meio dessa refeição, por meio desse símbolo. E essas refeições da Páscoa judaica tinham um formato, não era só sentar e comer, era um momento solene, havia uma liturgia na celebração da Páscoa. E existiam 4 momentos nessa refeição.
E em cada momento, o condutor da celebração pascal, ele citava palavras, né, que traziam entendimento, né, que traziam devoção, né, cânticos eram cantados, e para cada momento havia um copo de vinho a ser tomado. Eram bebidos 4 copos no total, numa ceia pascal. No primeiro copo, havia a expressão de gratidão. E é o que nós vamos perceber Jesus ali no versículo 17. Ele deu graças. E na sequência, né, litúrgica, ervas amargas eram comidas. Para quê? Para que as pessoas pudessem viver naquele momento a amargura do sofrimento que era viver como escravos. E na terceira parte da celebração da ceia da Páscoa, o celebrante, ele se levantava e ele explicava a todo mundo, né, a toda a gente, a família, né, toda a simbologia dos outros elementos da ceia. E o que cada elemento simbolizava, né, e de como o Senhor ele havia feito para salvar o povo de Deus da escravidão. Era feita uma explicação e num determinado momento dessa explicação, o celebrante ele pegava o pão sem fermento e dizia as palavras: este é o pão da nossa aflição que os nossos pais comeram. Era assim, nessa terceira fase. Mas Jesus, o Senhor, na ceia que Ele estava instituindo, Ele fez algo diferente. Fez algo diferente e nenhum dos discípulos entendeu naquela hora. Eles não entenderam o que é que Jesus estava querendo dizer. Porque versículo 19, tomou o pão e agradeceu. Depois, ele pegou o pão, e partiu o pão e deu aos seus discípulos. E ao dar aos seus discípulos, ele disse o quê? Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, Jesus saiu do script. Como é que ele ousou? Ele reescreveu, ele ressignificou aquela ceia tão central e tão sagrada para aquele povo. Na noite anterior, a grande e definitiva salvação, Jesus celebrou a ceia da Páscoa e ressignificou a Páscoa. Ele mostrou como o Antigo Testamento apontava para Ele, como a Páscoa e o livro de Êxodo apontava para Ele, a morte do Cordeiro da Páscoa apontava para Ele, a libertação do povo escravo no Egito apontava para Jesus. Jesus seria o Cordeiro da Páscoa, Jesus seria o Cordeiro de Deus, por meio do seu sangue, por meio da sua morte, Ele nos libertaria da escravidão, do pecado e da morte. Este é o meu corpo, este é o pão da aflição. Eu sou
o pão que será esmagado. E depois de fartos e satisfeitos, era bebido um terceiro copo. E esse terceiro copo tinha um nome. Esse terceiro copo era chamado de o copo da redenção, ou o copo da salvação, o copo do perdão. E vejam o que o Senhor faz no terceiro copo, versículo 20. Depois da ceia, olha só, eles comeram. Terceira parte, né? Agora satisfeitos. Depois da ceia, Jesus pegou o terceiro copo, o copo da redenção. Ele pegou, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Este é o cálice da salvação, este é o cálice do perdão, porque no sacrifício substitutivo, assim como havia sido no Êxodo, o Cordeiro de Deus morreria no lugar daqueles que creem, como um substituto. É essa a história, esses são os significados que nos dão sentido ao que nós vamos logo mais fazer. Mas faltou uma explicação. Faltou explicar como é que os sacramentos são um meio da graça. Como assim um instrumento através do qual Deus nos abençoa? Como é que isso funciona? O Senhor disse: façam isso em memória de mim. Assim como foi no Êxodo, o Senhor disse para participarmos da ceia, da Páscoa, como um ato de recordação, em memória, lembrem-se. Mas o que significaria isso? Se lembrar, seria o quê? Não se esquecer? O que seria isso, se lembrar? É voltar para o passado? Viver em nostalgia, com saudade? Porque para muitos parece ser isso. Muita gente pensa que é isso, que lembrar é sair do presente e ir para o passado. É como a maioria de nós pensa, brasileiros, século 21, ocidentais. Mas Jesus era judeu, 2000 anos atrás, e os judeus eles tinham uma cultura milenar, mais antiga ainda. E para o judeu, lembrar não significava voltar para o passado, mas lembrar significava trazer o passado para o presente. A ideia era: eu me lembro, para que o passado faça parte de mim hoje, aqui, agora. É trazer o passado para o presente e não o contrário. E nesse sentido, então, hoje nos lembramos de tudo que a ceia do Senhor representa, de toda a história da redenção, de todo o ato da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas quando nos lembramos, não nos lembramos como quem está distante, mas nos lembramos, a realidade do passado vem para se manifestar hoje entre nós, no nosso meio. Participar da ceia é participar de
tudo que a ceia do Senhor representou ontem, hoje, participar de todo o significado, de todo o sentido, de tudo para o que é apontado, é representado, é simbolizado. Deus moveu céus e terra, Jesus ressuscitou, Ele vive. E Ele nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que é conosco hoje, que nos vivifica hoje, que nos fortalece hoje, conosco hoje, aqui. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, símbolos de verdades indizíveis, sublimes. Comam, bebam, comam de mim, bebam de mim pela fé, para que a minha realidade faça parte de vocês hoje. Sejam abençoados pela minha presença, na minha presença. Queridos, não vamos deixar de perceber o valor eterno desse rito. Não é só um ato simbólico. Olhem para o Êxodo, percebam a simbologia, né, dos eventos ali descritos. Cada elemento, a morte do animal, o passar do sangue nas portas. O que foi tudo isso? Atos simbólicos. Mas o que tem? Que valor tem atos simbólicos? Né, alguém poderia, né, retrucar. Que valor tem a ceia do Senhor? Não é apenas um símbolo, né? Não é só um lembrete, né, em sua memória, só um rito. Mais uma vez eu repito, eu enfatizo, né? Participar do ato é participar da própria realidade que o ato representa. Não é só um lembrete, não é uma recordação, é viver, é reviver toda a realidade que é representada. Aquela refeição, aquela morte e o sangue nas portas eram símbolos, mas aqueles que pela fé participaram dos símbolos, receberam o quê? Receberam os benefícios do que aqueles símbolos representavam. Olha como isso é importante. Não bastava apenas ter fé que Deus salvaria. Eu tenho fé, vou ficar aqui sentado no meu sofá, assistir um programa, um Netflix, um seriado. Tá de boa, eu tenho fé. Não bastava ter fé. Se você não matasse o animal, e se você não passasse o sangue nas portas, de nada vale a fé sem obras. Se você não participasse da ação simbólica, haveria morte na sua casa. Quem tem fé, responde com ações de fé. Por isso, o culto da ceia, gente, queridos, deveria ser o culto mais concorrido. Tinha que ter gente saindo pelas janelas. É o culto dos famintos. É o culto daqueles que têm sede de Deus.
Porque de novo, participar do símbolo, participar da ceia do Senhor, é participar de toda a realidade da graça de Cristo Jesus, encarnado, castigado, morto no nosso lugar, ressuscitado e que um dia voltará. Participar da ceia do Senhor é confessar, sempre que nos lembramos que Ele vive e que Ele é no nosso meio e nós somos salvos por Ele. Participar da ceia do Senhor é participar da vida eterna, que existe somente no Senhor. Amém.